Olá, professores, tudo bem? Paz seja com todos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre os vícios, né? Na aula passada a gente falou basicamente sobre a definição do que vem a ser exatamente um vício, né? Trabalhamos bastante esse conceito. E hoje o objetivo é falar sobre como combater, né? Como combater os nossos vícios. Foi inclusive assim que a gente terminou a aula passada, né? Mostrando a gravidade do vício e como eles estão presentes nas nossas vidas, como eles são coisas inerentes à natureza humana, é praticamente impossível não, mas é muito difícil, né, para o ser humano apenas com suas próprias forças combater todos os nossos vícios, ou seja, todos aqueles hábitos que nos causam algum dano, né, a nós e as pessoas que estão próximas de nós. Então hoje a gente vai ver um pouquinho aqui sobre como combater os nossos vícios. Beleza? Bom, basicamente a gente vai começar essa aula com uma história que foi proposta aqui pela revista, né, A Arte de Estar Bem. Essa história ela conta, eu vou resumir aqui, né, não vou ler todo esse texto, né, mas aí vocês podem ler com mais calma, tá na revista, né, qualquer coisa pausa o vídeo aqui também para ler aqui. Essa história basicamente conta a história de um duque, né, Reinaldo III. Ele sofreu um golpe de um homem chamado Eduardo, né, que na verdade era o irmão mais novo de Reinaldo. E esse Eduardo, ele conduziu uma revolta então contra o Reinaldo, venceu essa revolta, capturou o Reinaldo, só que não matou, né? Muito pelo contrário, o que ele fez? Ele fez uma espécie de tortura psicológica com seu irmão. Por quê? Porque ele conhecia o seu irmão e sabia, né, que Reinaldo ele era extremamente glutão. A gente falou sobre o vício da glutonaria na última aula. E sabendo desse vício do seu irmão, ele colocou Reinaldo dentro de uma sala, né, construiu uma sala especial para ele, com janelas e portas quase normais, um pouquinho mais estreitas, um pouquinho mais apertadas que janelas e portas normais, de maneira que, se o seu irmão fosse uma pessoa saudável, normal, mas não era, né, conta-nos a história que ele era uma pessoa obesa, bem obesa, ele conseguiria sair por essa porta normalmente. Né? Tanto é que os servos de Eduardo podiam entrar por ali para levar comida, né? Enfim, para fazer ali os serviços que eram necessários. Mas o Reinaldo em si, por ser muito obeso, ele não conseguia passar pela porta ou pela janela. E qual foi a estratégia de Eduardo, né? A tortura psicológica que ele fez? Ele permitia que os seus servos levassem muita alimentação, muitos alimentos, e alimentos assim, extremamente saborosos, né? Verdadeiros banquetes para o seu irmão Reinaldo. E o seu irmão Reinaldo desfrutava daqueles banquetes, de maneira tal que ele continuava engordando, que ele continuava obeso, e ele nunca conseguia passar pela porta ou pela janela, mesmo que elas estivessem destrancadas. Né? E essa era a grande tortura psicológica, porque a liberdade estava ali, né? Acessível ao Reinaldo, mas ele não conseguia obter essa liberdade, porque na verdade ele estava sendo prisioneiro do seu próprio vício, a glutonaria. Então basicamente esse é o contexto dessa história. Conta a história, né, que depois de 10 anos aproximadamente, quando Eduardo, né, o irmão de Reinaldo, morreu, o Reinaldo foi então liberto, mas morreu um pouco mais de um ano, cerca de um ano depois, tamanho os prejuízos que aquela glutonaria tinha causado a ele. Então essa história mostra basicamente o quanto, né, que o ser humano ele acaba se tornando escravo do seu vício, né? E aí a gente recorda um pouquinho daquela experiência lá com o rato, né, que a gente viu na aula passada. Bom, o que diz aqui a Bíblia a esse respeito? Né? Em Provérbios 27:20, olha o que diz: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Ou seja, da nossa natureza, nunca estarmos satisfeitos. A gente sempre quer mais, a gente sempre vai querer mais. E a Bíblia demonstra isso através de várias histórias, né? Salomão fala muito sobre isso, né, em Eclesiastes. Ou seja, basicamente, o ser humano ele nunca vai se fartar. Né? Então, uma vez que o ser humano ele é aprisionado por um vício, muito dificilmente ele vai conseguir escapar das garras daquele vício.
porque por próprias forças é realmente muito complicado, porque o homem mesmo, ele não se farta, ele nunca vai se satisfazer, o vício vai sempre exigir dele mais. Né? Tito 3,3, olha o apóstolo Paulo aqui falando para Tito: pois nós também outrora éramos nécios, né? Éramos ignorantes, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Portanto, esse desejo insaciável que nos escraviza, né? Essa paixão pelos prazeres carnais acaba nos escravizando, né? E é o que a gente percebeu ali na ilustração do rei, do Duque Reinaldo. Então, basicamente, o homem acaba se tornando escravo da sua paixão, acaba se tornando prisioneiro daquele desejo dele constante de buscar mais prazer e mais prazer e mais prazer. Né? O prazer carnal, ele dopa o homem, né? Ele torna o homem realmente um escravo das suas próprias vontades. Né? Mais uma vez eu trago aqui a lembrança da experiência do rato. Né? E no final das contas, a gente percebe que nós, seres humanos, temos muitos mecanismos. Né? Bom, mas até aqui, nada muito novo. Né? Tudo que a gente falou aqui não é nada muito novo relacionado ao que a gente falou na aula passada, é mais uma revisão. Então, basicamente, o que a gente conclui aqui? Que o pecado ele nos escraviza. Né? O vício ele é o poder escravizador do pecado manifesto em nossas vidas. Ok? Mas então, o objetivo da aula é falar sobre como superar esses vícios. Né? Então, a gente vai abordar sobre duas frentes aqui, nesse combate. Por que duas frentes? A gente vai falar na estratégia no campo de batalha espiritual e a estratégia no campo de batalha material. Por que eu vou abordar esses dois campos? Se a gente está na escola bíblica, a gente deveria falar apenas na batalha espiritual, né? Por que vamos abordar a batalha no campo material? Simplesmente porque juniores e adolescentes não são, como eu posso dizer assim, o público ideal para você explorar essa questão espiritual tão profundamente. Querendo ou não, tanto juniores quanto adolescentes, embora adolescentes já começam a ter um pouco mais de discernimento, mas eles ainda são muito ingênuos, né, muito pouco desenvolvidos na questão até da própria experiência humana, né, na convivência. Eles têm pouca experiência de vida, então é difícil para eles assimilar algumas coisas. E mesmo na Bíblia, mesmo na teologia, é difícil a gente trabalhar com profundidade alguns temas. Então, por isso que eu vou abordar sobre os dois campos, deixando claro aqui, né, o campo de batalha espiritual ele é muito mais importante, ele é muito mais relevante, ele é muito mais efetivo, tá, nessa batalha contra os vícios. Mas no final das contas, para um junior e para um adolescente, que talvez não consigam desenvolver a sua espiritualidade tanto quanto um adulto, ou até mesmo um jovem mais velho, né, às vezes seja mais interessante nas nossas aulas a gente abordar um pouco mais o campo de batalha material, sem deixar de lado falar, obviamente, do campo de batalha espiritual. Bom, no campo de batalha espiritual, como que a gente pode combater então nossos vícios? Vamos lá. Em Gálatas 5:1 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Portanto, em Cristo a gente tem liberdade. Se a gente viu que o vício, né, o hábito que nos causa um dano, mas ao mesmo tempo nos causa prazer e acaba nos escravizando, nós nos tornamos escravos das nossas próprias paixões, a gente percebe aqui que em Cristo nós temos a liberdade de todo e qualquer jugo de escravidão, inclusive dos vícios. Em Romanos 13:14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Mais uma vez aqui uma ênfase em relação às paixões carnais, né? Vamos lembrar aqui que concupiscência tem essa conotação, né? Principalmente relacionada ao desejo sexual, mas de uma maneira mais abrangente, podemos traduzir aí concupiscências como as paixões carnais. Então, Romanos 13:14, ele nos revela duas importantes estratégias de como nos libertar da escravidão de nossos vícios: revestir-se de Jesus e abster-se dos prazeres da carne, certo? Vamos revisar aqui, ó. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, nos revestimos de Jesus e nos abstermos dos desejos da carne. É isso que Romanos 13:14 está nos enfatizando, está nos orientando. E quando a gente pensa
em se revestir de Jesus, ou seja, buscar fortemente a presença de Deus. Ao mesmo tempo, se abster dos prazeres da carne, o que isso lembra? Talvez para nós, cristãos maduros, adultos, seja uma coisa até bastante óbvia. Mas será que para o adolescente, principalmente para o júnior, vai ser? Acho pouco provável. Mas quando a gente fala de revestir-se de Jesus, ou seja, uma busca intensa do Espírito Santo, e ao mesmo tempo a abstenção de alguma coisa, logo a gente lembra do quê? Do jejum. Então o jejum, ele é a ferramenta espiritual que nos aproxima de Deus, ele nos reveste de Jesus. E ao mesmo tempo, ele nos abstém dos prazeres da carne. Então em jejum, a gente deve buscar contato contínuo com Deus. É esse o objetivo do jejum. A gente não simplesmente deixa de comer, deixa de beber e vai no cinema. Isso não é jejum. Isso pode ser até um jejum físico, fisicamente falando. Eu estou deixando de comer e deixando de beber. Mas quando a gente vai na Bíblia e vê os exemplos de jejum, a gente percebe que não comer e não beber é uma parte, mas não é o todo do jejum. Outro ponto aqui, em jejum devemos sacrificar nossa carne. Então, reforçando aquilo que eu acabei de dizer, a alimentação não é a única coisa na qual devemos nos privar, mas tudo aquilo que alimenta a nossa carnalidade, a fim de fortalecer a nossa espiritualidade. Então vamos aqui para alguns exemplos. Quando jejuamos, a gente sente um forte desejo de quebrar esse jejum, ok? Poxa vida, deixamos de comer, deixamos de beber. O que a gente sente? Fome e sede. O que é a fome e o que é a sede? Biologicamente falando, o nosso corpo pedindo alimento, o nosso corpo pedindo água. Então, quando a gente está em jejum, a gente sente um forte desejo de quebrar esse jejum, de sair daquela situação de jejum. Então é no jejum que aprendemos a combater as tentações. Então o jejum é um treino para as batalhas espirituais que travamos com a nossa carne todos os dias. Porque a carne milita contra o corpo, porque a carne limita contra o espírito, e o espírito contra a carne, como a gente já leu na aula passada, lá em Gálatas 5,17. Aqui o exemplo que eu comentei que a gente ia discutir, lá em Mateus 4, 4, 1 e 2. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, isso aqui logo depois dele ter sido batizado por João Batista, para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi levado para o deserto, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então olha aqui, o jejum é uma poderosa forma de nos prepararmos para as tentações que nos cercam todos os dias. Foi esse jejum de Jesus que marcou o início do seu ministério. Então percebam, Jesus estava se preparando para a grande batalha que viria à frente através do jejum. Então Jesus ele é sim uma ferramenta de preparação, uma forma da gente se preparar para as tentações que vão vir mais adiante. Então é legal a gente trabalhar esse tema com os juniores e com os adolescentes, por mais que seja difícil, vou dizer assim, eu já fui adolescente, às vezes a gente, pela própria submissão aos pais, a gente não consegue fazer o jejum como a gente queria para os juniores, então, mais difícil ainda, até os próprios pais às vezes têm alguma resistência, que os seus juniores, seus filhos crianças, adolescentes, juniores acabam praticando isso, principalmente pais que não sejam cristãos. Mas ainda que eles tenham dificuldade em praticar, veja, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então é importante a gente começar a explorar esse tema nessa faixa etária, para eles entenderem a importância. Por que jejuar? Poxa vida, o jejum é uma ferramenta que nos prepara para todas as tentações e dores. Por quê? Porque no jejum a gente vai estar sendo tentado a deixar de comer, a deixar de beber. E a gente vai ver aqui que o jejum não é só deixar de comer e beber, a gente já falou sobre isso. É se abster de todas as nossas paixões carnais, de tudo aquilo que nos agrada a carne. Então se eu gosto de videogame, eu vou jogar videogame no jejum. Se eu gosto de assistir séries na Netflix, eu vou assistir séries de Netflix no jejum. O jejum é a abstenção dos prazeres da carne. Ok? Mas na Bíblia ninguém deixou de assistir série da Netflix quando foi fazer jejum. Veja, Jesus foi para o deserto. Por que Jesus foi para o deserto? Porque no deserto não tinha boda de Caná para ir, não tinha discípulos para ele conversar, para ele se distrair, não tinha família. Jesus ele foi se isolar, ele se absteve de toda e qualquer distração carnal. Ele realmente se retirou do ambiente normal dele para
passar por uma tentação, para ser provado por uma tentação, para se preparar para as próximas tentações que viriam. Então vejam, quando a gente vai fazer um jejum, é importante a gente pensar como que eu posso construir um deserto ao redor de mim, ou seja, como que eu posso de fato me abster dos prazeres e das distrações para me dedicar a Deus, me revestir de Jesus e para me abster dos prazeres da carne. Então esse deve ser o objetivo do jejum. E mais um ponto aqui, existem várias coisas que a gente pode abordar acerca do jejum, não é o objetivo da aula. Então, o objetivo da aula é mostrar que o jejum é uma ferramenta importante para combater os vícios. Então a gente não vai entrar em todas as questões acerca do jejum, mas tem mais uma questão acerca do jejum que eu gostaria de trazer, que é aquela tratada em 1 Samuel 7, do 3 ao 6. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Ponto principal, 5 e 6. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Então olha o que eu destaquei aqui. O jejum é uma poderosa forma de demonstrar arrependimento e se voltar a Deus após cometer um pecado. Nos fortalece para não voltarmos às nossas atitudes pecaminosas. O que acontece muitas das vezes? A gente comete um pecado e a gente fica envergonhado diante de Deus. E quando a gente fica envergonhado diante de Deus, a gente costuma evitar Deus, E olha aqui o que está escrito em Samuel. O povo, ciente de que tinha cometido um pecado, foi orientado pelo profeta a buscar a Deus. E fazer isso de qual forma? Através do jejum. Então veja, quando às vezes a gente se sente envergonhado, a gente se sente sujo, a gente se sente fraco, lembremos-nos do que a Bíblia nos ensina. Quando estou fraco, é que aí sim eu estou forte. Então essa é a hora de, poxa, eu estou sujo pelo pecado, estou tomado por esse vício está me escravizando, estou com vergonha de Deus. Não devemos ter vergonha de Deus. Essa é a hora mais pertinente para nós nos voltarmos a Deus. E qual a melhor forma de nos voltarmos a Deus? Através do jejum. Ou seja, vamos nos abster de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos dificulta, que nos vicia e que nos escraviza, e vamos nos revestir de Jesus, Revestir de Jesus e abster-se dos prazeres carnais, Então, o jejum é uma poderosa ferramenta também de arrependimento, de demonstrar esse arrependimento e de não tornar as práticas pecaminosas. Então, a gente vê aqui o jejum com duas aplicações muito importantes. Se preparar para as tentações. Puxa, mas mesmo assim fui vencido pela tentação. Ok, então você pode se arrepender, fazer do jejum um sacrifício da sua própria carne e também uma demonstração de arrependimento para Deus, e de maneira que Ele te prepara de novo para a próxima tentação. E a gente não deve parar de jejuar. Eu vou pecar de novo, eu acabei pecando de novo. Jejua de novo. Então veja, a carne milita contra o espírito. Uma hora vence uma batalha aqui. Aí você vai lá, fortalece o espírito vence a batalha. Talvez você venha tropeçar de novo. Cara, a luta é constante. Lembre-se, ao que vencer, A Bíblia ela não nos exorta a buscar a felicidade. Jesus ele nos diz: no mundo tereis aflições. Mas a Bíblia ela nos exorta a buscar vitória. Ao que vencer é a promessa. Não é ao que for feliz, não é ao que alcançar a felicidade. Lembre-se, o vício ele nos traz um prazer carnal que nos ilude com uma falsa sensação de felicidade. A felicidade nem é real. E mesmo se fosse, não é esse o objetivo. O objetivo não é ser feliz, o objetivo é vencer. Porque a felicidade ela é algo que nós infelizmente não vamos alcançar nessa terra, porque é uma terra que foi manchada pelo pecado e, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas basicamente o que devemos saber aqui é que não vamos encontrar a felicidade plena nessa terra. Vamos encontrar momentos felizes, vamos encontrar alguns momentos de prazer. Devemos sempre refletir: será que esse prazer está me causando benefício ou está me causando prejuízo? Sempre que ele me causar um prejuízo, ele é um vício. E o vício,
ele é algo que me prejudica as pessoas próximas de mim, então eu devo fugir do vício, eu devo combater o vício, eu devo buscar os prazeres que me trazem benefícios, porque a gente vai perceber que o prazer em si não é algo ruim, né? Inclusive a gente vai tratar disso no finalzinho da aula, né? Já está acabando. Vamos falar um pouquinho então sobre a estratégia no campo de batalha material. Eu não vou frisar tanto aqui essa parte, como eu disse, né, o objetivo da escola bíblica é trazer questão mais espiritual, mas por tratarmos de um público mais imaturo, né, se a gente não traduzir as coisas espirituais para o campo material, a aula talvez seja em vão. Então é importante a gente falar um pouquinho de como combater no campo material, né? Então aqui, por exemplo, é uma coisa que a própria psicologia acaba nos ensinando, é que para a gente combater os nossos vícios, a gente precisa criar novos hábitos. O vício não é um hábito que causa prejuízo, então a gente deve procurar substituir esses hábitos que nos causam prejuízos por hábitos que nos causam ou menos prejuízo, ou melhor ainda, que nos causam benefícios. Então eu trouxe aqui o exemplo de uma criança mentirosa, né? Uma criança mentirosa, ela tem a mente muito fértil, ela é imaginativa. Então essa criança, esse junior, né, que tem o vício da mentira, por exemplo, ele deve ser estimulado não a contar mentiras, mas a inventar histórias, né? Como? Escrever pequenas historinhas, né, e apresentar para os pais, né, desenhar um quadrinho, né, criar contos, ler bastante para estimular a sua criatividade. Assim ela acaba transformando um hábito vicioso em um hábito virtuoso, ou seja, um hábito que traz benefícios, seja para ela, seja para outras pessoas. Então o hábito vicioso de contar mentiras se transforma num hábito virtuoso de contar histórias. É um exemplo, tá? Tanto é que está aí a imagem da Alice, que quem conhece a história da Alice, né, vai ver que ela é retratada como uma criança de uma imaginação extremamente fértil. E de fato, a personagem Alice, ela acaba sendo um símbolo de como é a mente de uma criança, uma mente extremamente imaginativa. É por isso que as crianças acabam tendo uma tendência muito forte para a mentira. Então é uma forma de você trabalhar um hábito que é, no primeiro momento, extremamente prejudicial, transformá-lo num hábito benéfico, né? Que é, em vez de contar mentira, contar histórias, usar a criatividade para uma coisa boa. Um adolescente, por exemplo, como você pode combater os vícios dos adolescentes? O adolescente ele pode se interessar por tanta coisa, né? Aquela época da descoberta. Então, desde desenvolver pequenas tarefas domésticas, né, e descobrir alguma delas que de repente lhe traga prazer, até se dedicar a algumas áreas da cultura, né, estudar filosofia, estudar literatura, estudar ficção, ler ficção, né, enfim, hábitos que tragam a ele algum benefício. Por exemplo, o benefício da leitura é um dos maiores benefícios, né, que existe aí para uma pessoa na faixa etária dos adolescentes, até mesmo dos juniores. Porque estimula muito a imaginação, a criatividade, o raciocínio lógico, né, o hábito de tocar um instrumento musical, ou seja, substituir os hábitos nocivos, né, por hábitos que tragam a ele algum benefício, nem que seja como hobby. Você não vai aprender a tocar um instrumento musical para ser, né, o próximo guitarrista do Oficina G3. Você não vai aprender a tocar um teclado para ser o próximo Beethoven, não, mas apenas para que aquilo te traga, vai trazer um prazer, mas vai ser uma virtude, né? Não vai ser um vício, porque vai fazer um benefício para si e para outras pessoas. Você pode usar, por exemplo, esse talento para tocar na igreja, né? Você pode usar todo o conhecimento adquirido pela leitura de livros para instruir outras pessoas, né? Para orientar os mais novos, para debater com outras pessoas e, enfim, trocar várias ideias. Então a ideia é essa, né? A ideia do combate do vício no campo material é identificar novos hábitos que eu posso adquirir, mas que não me tragam malefícios, que me tragam benefícios. Normalmente essas atividades são menos prazerosas no primeiro momento, até que a gente se habitua com elas e elas começam a ser mais estimulantes conforme a gente vai se aprofundando nelas, né? Pega um músico aí mesmo que pega gosto pela coisa, o cara passa 5, 6, 10 horas treinando e, lógico, desde que de forma equilibrada, se aquilo for a profissão dele faz todo sentido, né? Agora, se não for a profissão dele, pode acabar se tornando um vício também, se ele ficar 10 horas no instrumento musical e deixar para trás, né, o seu trabalho, os seus estudos. Então veja, mesmo um hábito aparentemente bom, se ele trouxer benefício, ele pode se tornar um vício. Mas a partir do momento que você usa aquele hábito para coisas boas, como eu vou me tornar um músico, vou ganhar dinheiro com isso, então faz sentido você gastar 10, 12 horas e você tem prazer naquilo.
né? Se você vai se transformar, por exemplo, em um escritor, faz sentido você passar 10, 12 horas lendo um livro. Lendo vários livros. Então veja como a diferença entre o vício e a virtude, ela não está no quanto tempo você gasta naquilo, mas se aquilo está trazendo prejuízo ou benefício, né? Basicamente é isso que a gente vê aqui nesse slide, né? Assim como o hábito que causa danos é conhecido por vício, o hábito que causa benefícios é conhecido por virtude. E aí, para finalizar, né, o fruto do Espírito, Gálatas, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e suas concupiscências. Atenção nesses 2 pontos em destaque. Domínio próprio. Lembra que a gente falou de amputar? É da amputação daquilo que me leva ao vício. Não adianta eu arrancar o meu olho literalmente, não adianta eu cortar a minha mão literalmente, não adianta eu cortar a minha garganta literalmente. É uma figura de linguagem. Significa, na verdade, domínio próprio. Né? Isso é um fruto do Espírito. O ser humano, por si só, consegue isso? Talvez com muita ajuda profissional, uma pessoa sem o Espírito Santo possa conseguir algum tipo de controle, algum tipo de domínio próprio. Mas a gente percebe aqui, em Gálatas, que o domínio próprio ele é fruto do Espírito. O verdadeiro domínio próprio, aquela libertação total e absoluta do pecado, do vício, ele se dá através do Espírito Santo. Então, por isso que eu falei, vamos abordar um pouco da questão material. Ajuda para juniores e adolescentes? Ajuda. Mas conforme nós vamos evoluindo no cristianismo, a gente percebe que mesmo essas válvulas de escape que a gente cria para fugir dos vícios, elas apenas deixam o vício ali adormecido. A gente só consegue realmente crucificar a carne através do Espírito Santo. Por isso a importância desse combate acontecer na área espiritual. Por isso a importância de ensinar já para os juniores, de ensinar já para os adolescentes como a questão do jejum, né? Como o jejum ele é importante nessa batalha. Okay? Então os que são de Cristo, eles lutam contra os vícios, eles crucificam a carne, eles amputam de suas vidas as causas do vício e esbanjam virtudes, né? Que é o fruto do Espírito Santo. Amém? Basicamente essa é a aula. Eu gostaria de deixar uma sugestão aqui de vídeo. Eu não sugiro vocês mostrarem esse vídeo na aula, não tem nada a ver com Bíblia, mas ele traz um pouquinho dessa questão do combate aos vícios no campo material. Então é um vídeo muito bacana, é baseado numa tese de comportamento humano, de psicologia, enfim. Não vou entrar em maiores detalhes aqui, até porque eu não sou da área. Mas basicamente uma explicação resumida e bem didática dessa questão no campo de batalha material. Isso pode dar para vocês também algumas ferramentas a mais aí de como orientar os seus adolescentes, os seus juniores, os seus alunos, de como fazer esse combate na área material. Mas vamos lembrar, o verdadeiro combate, o combate definitivo, ele se dá no campo espiritual. É que talvez o nosso público, os juniores e adolescentes, não tenham ainda maturidade suficiente para encarar isso no campo espiritual com a devida ênfase, Mas nada impede da gente também já ir direcionando, ok? Então é isso, meus amigos. Assistam aí o vídeo, é um norte, ajuda a entender um pouquinho, mas o mais importante mesmo é a palavra de Deus, é a busca pelo Espírito Santo, é contar com o Espírito Santo para vencer o vício, para vencer os vícios que nos escravizam e nos tornam reféns de nossos pecados. Que Deus abençoe a todos. Eu acho que é isso. E tenham aí uma ótima aula. Que Deus abençoe vocês e seus alunos. Fiquem em paz.